Boa noite, moçada, tudo jóia com vocês? Então é muito bom aí revê-los mais uma semana, né? Essa semana que antecede a nossa prova, né? E... Mas fiquem tranquilos que não está impossível, só está difícil, zoeira, né? Então, moçada, ó, é, nós já fizemos a nossa revisão, né, a respeito das questões, né, ou da matéria que será cobrada na nossa avaliação parcial de N2, que pega aquela parte que nós vimos dos direitos humanos e mais a parte da ONU, né? Não é aquela parte que cai. Na aula de hoje, eu já consigo compartilhar para vocês. Pronto. Aceitar o pessoal. Então, na nossa aula de hoje, deixa eu ver se vai conseguir entrar, vai ficar bonitinho aqui. Beleza. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver uma parte que nós não vimos ainda em direito internacional, só que é a parte de direito internacional privado, joia? Que consiste inicialmente na deportação. Não é raro nós nos depararmos com questões a respeito de deportação, expulsão, quando nós, extradição, quando nós estamos assistindo aí principalmente o noticiário mundial, joia? Então a ideia hoje é que vocês entendam e saibam diferenciar cada um desses institutos. Eu tenho quase certeza absoluta que vocês viram essa parte do conteúdo lá em direito constitucional. Geralmente, essa matéria de direito internacional privado, ele é visto lá, ok? Então, vamos começar. Se ele pular. Opa, pulou. Vamos lá, então. O que é a deportação, gente? A deportação, então, é essa retirada compulsória de algum estrangeiro irregular que se encontra dentro do território do Estado, tá? O fundamento, então, de cabimento da deportação tem a ver com a irregularidade ou da entrada ou ainda da permanência. Essa permanência, geralmente, ela está ligada à ausência de documentação própria, que eu vou explicar, ou ainda a questão do documento de viagem ou visto. Olha só, alguns países, e isso não existe uma regra, eles impõem, então, o visto. Alguns falam, existe a dispensa de visto. Na verdade, o que nós vemos é o quê? Alguns estados, eles determinam que esse visto seja retirado antecipadamente. A exemplo, nós temos os Estados Unidos, que é um dos países aí bem restritos com a concessão de visto. E esses vistos, eles variam. Eu vou colocar depois um material de apoio, nós vamos ver uma aula sobre visto, mas existem vários tipos de visto de permanência dentro de um estado estrangeiro. Lembrando que não é de obrigação de um estado estrangeiro receber, então, visitantes, receber estrangeiros dentro do seu estado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Existem alguns países extremamente fechados. A exemplo aí, nós podemos falar da Coreia do Norte. Olha só, na Coreia do Norte, muito embora no último ano, 2 anos, tem havido uma abertura para ingresso de turismo, não é um estado que recebe turistas. Então, só para vocês entenderem, nós temos, por exemplo, deixa eu ver o que está piscando aqui. Boa pergunta, né? Eu tenho medo de responder, Carolina. Se eu falar que não, você pode querer fugir. Se eu falar que sim, você pode desesperar, entendeu? Então, não, essa matéria não cai na nossa prova de N2 parcial, ela vai cair já a partir da nossa prova de PI, joia? Tá bom então, mas cai a partir de PI. Então fica quieto, ele não vai fugir não. Olha só, então, alguns estados, eles são bem mais fechados, então, com a entrada de estrangeiros, ok? Exemplo, na Coreia do Norte, então, você faz um pedido de visto, demora muito tempo, você tem que falar o que você vai fazer, qual o tempo que você vai ficar, e olha que interessante, o próprio estado, então, você vai pagar um valor, só existe uma agência de turismo lá, lembrando que é um país muito fechado, né? Nós temos um ditador no poder, e aí o que acontece? Esta agência, ela vai regulamentar para você a sua viagem, onde você vai, que horas você vai e outra. Você é acompanhado 24 horas por 3 guias turísticos. Esses guias turísticos, então,
impedem você, por exemplo, de ter uma autonomia passeando dentro do Estado. Então, estou dando o exemplo de um país extremamente fechado, que é a Coreia do Norte. E, outro lado, nós temos alguns países árabes que não dão abertura para visto de turismo. Exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país muito fechado e este ano ela iniciou, então, a possibilidade de visto de turismo. Já a exemplo do Brasil, é um dos países, aí, como outros países, que é muito acessível você conseguir um visto de turismo. Alguns estados possuem tratados de reciprocidade. Exemplo, Brasil e México. No Brasil, entre brasileiros chegando ao México e os mexicanos chegando no Brasil, dispensa o visto, então, pedido em embaixada de forma antecipada. A sua autorização de entrada no estado ocorre no próprio aeroporto. Então, eu vou lá, demonstro meus documentos, checado os documentos, eles fazem umas perguntas. O que o senhor veio fazer aqui? Você fala, vim passear. O senhor vai ficar onde? Ah, vou ficar neste hotel. Demonstra onde hotel. Tem passagem de volta? Tenho, tá aqui. Joia? E aí, então, o Estado, através desse ato discricionário, ele pode aceitar ou não aceitar a sua entrada dentro do Estado dele. Olha que interessante. Então, se ele sentir, por exemplo, vamos supor, no Brasil, nós tivemos aí o ingresso, nós temos o ingresso de muitos estrangeiros irregulares com o objetivo de trabalhar no país. E aí, o que eles fazem? Eles chegam no Brasil com visto de turista, tipo o chinês. Aí o chinês pega um voo Xangai-Guarulhos. Aí ele chega em Guarulhos, ele vai passar pela Polícia Federal. Na hora que ele chega na Polícia Federal, é questionado, então, essa questão. Quanto tempo o senhor vai ficar? Ah, vou ficar 2 meses, vou ficar 15 dias. Ah, tudo bem. Onde que o senhor vai ficar? Ah, vou ficar na casa de alguns amigos. Aí já começa a gerar um pouco de dúvida. O senhor tem passagem de volta? Não, ainda não comprei. Então, esse agente da Polícia Federal, através desse ato discricionário, pode, então, deportar esse estrangeiro que encontra dentro do território. E olha que interessante, por que esse processo de deportação, em regra, quase sempre ocorre dentro do aeroporto? Sabe por quê? Porque se a deportação ocorrer dentro do aeroporto, antes dele sair do aeroporto, a empresa, então, que trouxe esse passageiro é responsável pelo retorno dele no país de origem. Se ele sair do aeroporto, aí já é às custas do Tesouro Nacional, ok? Então, por isso que nós vemos... Opa, está piscando aqui. Por isso que nós vemos que este processo de negar a entrada, de deportar, ele ocorre, então, geralmente dentro do aeroporto, tá? Ele não ocorre fora, mas pode ocorrer? Sim. Por isso que a gente diz que a irregularidade é na entrada ou durante a permanência, tá? Detalhe, a deportação, ela não é aplicada, obviamente, aos nacionais, tá? Então, eu não posso. É um ato de ofício, ele não depende de provocação. Lembrando, como eu disse, geralmente ocorre no aeroporto através dos agentes da Polícia Federal, correto? Novamente, competência da Polícia Federal. A responsabilidade é do transportador ou do Tesouro Nacional. Lembra daquele macete? Enquanto ele estiver dentro do aeroporto, não saiu do desembarque do aeroporto, responsabilidade da companhia aérea, do transportador. Se ele sair do aeroporto, a responsabilidade, então, é do Tesouro Nacional, ok? É permitido o retorno? Sim. Desde, então, que esse estrangeiro esteja legalizado, beleza? Detalhe, cônjuge ou ainda filho de brasileiro não evitam deportação. Quanto à expulsão. Gente, a expulsão ela foi bastante discutida na época daquele jornalista, eu não vou lembrar o nome agora, a respeito das notícias do vazamento da Lava Jato, tá? Do vazamento das trocas de mensagens entre o promotor, o juiz, da época da Lava Jato. Foi muito se discutido a respeito da possibilidade de expulsão, então, de estrangeiro, tá? Então, opa, deixa eu desligar o microfone de alguém que está ligado aqui. Se eu esqueci mais alguém, por favor. Vamos lá. Se ele funcionar, a gente vê. Senão, a gente fica olhando a minha chave. Ah, beleza. Então, a expulsão nada mais é
que a retirada compulsória do estrangeiro do território nacional, desde que o critério que ele seja nocivo ou inconveniente. Gente, essa nocividade e inconveniência é ato discricionário também, tá? Então, nós vamos discutir isso já já. O fundamento, então, de cabimento da expulsão é a nocividade ou a inconveniência do estrangeiro. Novamente, é um ato discricionário, ou seja, não depende de uma fundamentação, não depende de um procedimento anterior, não precisa de nada. É discricionário. O ato não pode ser aplicado às nacionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante alguns anos de trevas que nós vivemos no país, até um mosquito quis entrar no olho, foi discutida a possibilidade de expulsão de nacionais. Então, a Constituição Federal proíbe, veda a expulsão de nacional do território, tá? Isso também se aplica a grande parte dos estados. Lembrando que quando a gente escuta direito internacional privado, as normas, então, são, em grande maioria, de direito interno. Mas algumas normas, como a expulsão, nós vamos ver a extradição também, há uma comunicação, então, entre os estados, em falar a mesma língua, tá? Justamente para não gerar tantas normas divergentes a respeito do tema. É um ato de ofício, lembrando, então, que não precisa de provocação, tá? Ele é objeto, e isso é interessante, é um objeto de processo administrativo do Ministério da Justiça, joia? Então, a competência daqui é de um procedimento administrativo realizado, então, pelo Ministério da Justiça. Nós temos a competência do presidente da República ou do ministro da Justiça, tá? Há o pedido de provocação, então, através desses sujeitos, ou presidente da República ou o ministro da Justiça. Como ele se materializa? Ele se materializa através de um decreto, tá? Então, nós temos um decreto para poder materializar essa expulsão do estrangeiro. Olha que interessante. Diferentemente, então, da deportação, a expulsão não permite nova entrada, dentro de aspas, mesmo que legalizado ou regularizado. Para que possa, então, ter um retorno desse estrangeiro, é necessário a revogação do decreto de expulsão. Se eu não tiver esse decreto revogado, é mantido, então, essa sanção. Joia? Agora, alguns detalhes. Vamos lá. É proibido. Tá? É proibida a expulsão, então, quando o estrangeiro estiver casado com um brasileiro há pelo menos 5 anos ou quando tiver filhos sob a guarda e dependência econômica comprovados. Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque naquele caso do jornalista, ele preenchia esses 2 requisitos. Por isso que não era possível a expulsão dele, ok? Ele era casado com um brasileiro e ele tinha um filho, salvo engano, adotivo, não é isso? Então, ele não pode ser expulso do Brasil. João Filho. Beleza? Olha só, a adoção ou o reconhecimento superveniente não impedem a expulsão, tá? A extradição, moçada, vamos lá. A extradição, ela foi muito discutida no caso do César Battisti, na época. Muito discutida por quê? A extradição, ela está ligada, então, à necessidade de reciprocidade de tratado internacional. Olha só, vamos supor que um argentino que encontra-se em território brasileiro, que encontra-se residindo em território brasileiro, tenha cometido um crime na Argentina. Joia? Esse crime, então, é oferecida a oportunidade dele ao contraditório à ampla defesa lá no território, ele não faz a defesa. Esse é um exemplo, ele pode fazer a defesa também e depois fugir para o Brasil. Mas, enfim, ao final desse processo de crime comum, ele é condenado. Ele sendo condenado, então, a Argentina, através dos ministérios, fala, olha, tem como extraditar o João Mendes para a Argentina, uma vez que ele encontra em território nacional? É um processo, então, bem bilateral. Bilateral por quê? Porque há uma partida do Estado de nacionalidade de origem do indivíduo e, ao mesmo tempo,
do território do qual ele se encontra. E aí, para que ocorra isso, imagine, olha só, eu vou entregar o João Mendes para a Argentina. Qual será a contraprestação, ou seja, a vantagem que o Brasil vai receber com isso? Lembrando que não é válido vantagens econômicas, nada disso. Eu estou dizendo, qual será a contrapartida da Argentina para o Brasil? E aí, então, que nasce os tratados de extradição. Ou seja, o Brasil faz um tratado com a Argentina dizendo, olha, se tiver brasileiros condenados, transitados e julgados aqui no Brasil, e nós pedimos a extradição deste, vocês nos enviam, e da mesma forma nós fazemos o contrário. Parece muito simples quando a gente analisa casos hipotéticos, mas nós temos um grande problema que nós vamos ver já já. Vamos lá. Então, a extradição nada mais é que a retirada do indivíduo para o estágio cujas normas penais foram violadas. Lembrando que não necessariamente precisa ser do país de origem, ele pode ter cometido crimes em outro país, ok? O fundamento, então, de cabimento da extradição é a cooperação no campo penal, ou seja, aquela busca que nós discutimos pela paz mundial depende muito dessa cooperação no campo penal. Nós temos, inclusive, uma polícia aí, a Interpol, justamente para discutir questões aí de fugitivos internacionais, troca de mensagens, perfis delituosos. Um exemplo, imagine a seguinte situação. O João da Silva, ele saiu do Brasil rumo à Europa. Ele faz a viagem para a Europa, ele passa pelo processo, então, de revista aqui no Brasil, tudo tranquilo. Ele chega na Europa, passa 2 dias e retorna ao Brasil. É uma viagem que chama muita atenção, porque o João da Silva viajar para a Europa, ele não tem parentes na Europa, não tem nada. Ele viaja para um outro país, e sendo que o Brasil é rota do tráfico internacional e com a entrada pela Europa é carro-chefe, então ele está fazendo uma viagem internacional, onde ele ficou 2 dias, não ficou em hotel, não ficou nada disso. Beleza, mas ele não caiu em nenhum tipo de malha fina de polícia, seja federal brasileira ou ainda europeia, passou batido. Beleza, ele está retornando ao Brasil. Quando ele retorna no Brasil, o cão farejador encontra a mala, então, do João e fica lá eufórico. O agente da Polícia Federal, então, retira essa mala lá da triagem, chama o passageiro e aí, conjuntamente ou mesmo isoladamente, revista a mala dele. Revista, arranca fundo, faz o escambau a 4 e não acha nada. Aí fala, olha só, e ele começa então a fazer várias perguntas, olha, o que o senhor foi fazer, etc. O que acontece? Ele não foi preso, ele não tinha, poderia até ter traços de droga, não de materialidade da droga, mas de cheiro. E aí, então o que vai acontecer? Esse indivíduo ele vai por um cadastro, então, que vai chamar o alerta para próximas viagens que ele for fazer. Então, eles colocam um alerta junto às polícias internacionais quanto ao João da Silva. E aí, o que vai acontecer? Uma próxima vez que esse João da Silva entrar na Europa, ele vai ter uma revista muito mais técnica. Quando ele for sair do Brasil, vai ter um alerta para a Polícia Federal. Não é um alerta, gente, de conduta criminosa. Não estou falando de antecedente criminal. Eu estou falando de um alerta de risco. Dizendo, olha, esse indivíduo provavelmente foi utilizado como mula no crime de tráfico internacional, muito embora ele não tenha sido preso. Então, é feito um alerta e há, no futuro, a possibilidade, então, dele ser preso em flagrante. Isso tudo em busca dessa chamada cooperação no campo penal, no campo internacional, a busca pela paz mundial e etc. Joia? O objetivo é o combate ao crime, beleza? O ato ilícito, então, deve ter sido cometido às luzes... Opa, pulou também. O ato ilícito, então, deve ter sido cometido à luz das leis de outro estado, não necessariamente em outro estado, tá? Ou seja, ele foi condenado, então, naquele estado. O que eu quero chamar a atenção? Deixa eu passar aqui. É um ato que depende de provocação, como eu disse. Então, o estado que tem interesse em punir esse indivíduo, ele tem que pedir para onde encontra-se o estrangeiro sua extradição, ok? Aí está uma questão. Existe uma exigência de tratado ou de promessa de reciprocidade. Gente, olha só.
O Rezec, ao meu ver, ele é o maior autor do direito internacional, não tenho sombra de dúvidas. Ele foi ministro da STF por 2 vezes, ele foi ministro das Relações Exteriores, ele foi, povo, ele foi ministro das Relações Exteriores, ele foi juiz da Corte Internacional de Justiça. Se há alguém com gabarito para discutir direito internacional, é o Rezec. Na visão do Rezec, não há necessidade de tratado internacional ou ainda promessa de reciprocidade, tá? Eu estou falando, então, de um autor que entende que não seja necessário, muito embora esse seja, ao meu ver, não desmerecendo Portela, Bandeira, um dos maiores autores do mundo em direito internacional, ok? Então, para a doutrina mais pacífica, existe a exigência, então, de um tratado internacional de extradição, ou seja, num futuro, ocorrendo a mesma situação, nós então aplicaremos a extradição. Ou ainda, preste atenção, então nós temos uma exigência de tratado ou ainda uma promessa de reciprocidade. Ou seja, não havendo tratado, eu posso prometer, olha, num futuro, caso ocorra a necessidade de extradição, então, com o meu Estado, eu vou mandar o boneco para vocês. Joia? Vamos lá. Então, olha só, ter a necessidade de observar os princípios da identidade e da especialidade, tá? Não tem como não passar. Depois, no material de apoio, eu coloco os conceitinhos para você, vai ficar mais fácil. É necessário, então, a sentença condenatória final, aquela que nós chamamos de transitada em julgado, ou ainda uma ordem de prisão, beleza? E eu queria chamar a atenção a isto daqui. É quanto à proibição de extradição em crime político. Olha só, nós temos um problema muito sério, que é o seguinte, imagine, eu estava falando sobre a Coreia do Norte. Eu tenho a Coreia do Norte, então, que é um Estado extremamente fechado e ditatorial, ou seja, eu tenho um ditador à frente do Estado. E aí, então, imagine que um norte-coreano consiga fugir desse Estado e venha para o Brasil. Aqui chegando, ele vai na mídia, então, na TV, em qualquer lugar, e começa, então, a contar sobre as atrocidades cometidas pelo ditador. E aí o que acontece, então? O Jin Kong lá fica tão maluco da cabeça e fala assim, ó, eu quero que traz esse cara para cá para a gente poder pegar e passar fogo nele. Desculpa. E aí, então, ele é acusado de um crime de um suposto estupro, que é crime comum. Ele é então, indiciado, tem um processo criminal. Ao final, então, eu tenho uma sentença penal condenatória com a determinação de prisão, uma vez que ele não tenha recorrido, exemplo. E aí é pedida a extradição, então, desse indivíduo para a Coreia do Norte. E aí o que ele faz? Ele fala, olha, eu não cometi o crime de estupro. Na verdade, isso é um crime político. Eles estão dizendo, então, que eu fui condenado, ou então eu tenha sido condenado por crime político, por ter feito levante contra o presidente, qualquer coisa nesse sentido. Não se envolve em questões políticas no pedido de extradição. Por que eu estou dizendo isso? Depois, não deixem de procurar o caso famoso do... Não lembro se ele é sueco, austríaco, agora não lembro. Do dono do site Wikileaks. Wikileaks é aquele site, então, que vaza documentos oficiais de governos. E aí o que acontece? O que aconteceu? Ele fugiu do país, se escondeu em outro país, justamente para não sofrer nenhum tipo de represária, porque ele tinha denunciado. Então, para ter ideia, ele denunciou os Estados Unidos, denunciou o Brasil, tem conversa da Dilma, e-mail da Dilma na época. Depois vocês procuram o caso Wikileaks, tá? E aí, então, ele fugiu para outro país, e aí o que acontece? Depois, ele cursou a faculdade, ele formou, acredite, ele foi acusado de estupro na época que ele era universitário por uma amiga de sala dele, foi condenado e era pedida a sua extradição sob argumento que não era crime político, não tinha perseguição política, era crime comum. Depois vocês olham o desfecho desse caso, joia? Só colocar assim, caso Wikileaks, vocês vão entender, beleza? É proibido, então, extraditar brasileiro nato, gente, isso é óbvio, né? Então, ó, tem a possibilidade de extraditar naturalizados em caso de crime comum anterior à naturalização. Olha só, eu vou explicar a segunda parte. Por que anterior? Olha só,
Porque ele pode buscar um procedimento de naturalização para poder o quê? Se eximir de cumprir essa pena ou ser extraditado. Por isso, então, que é possível extraditar naturalizado caso o crime tenha ocorrido anteriormente, tá? E ainda a questão do envolvimento com tráfico de drogas, né? Tráfico ilícito de entorpecente. Neste caso, é possível, então, extraditar o naturalizado, beleza? Inclusive, esta questão, gente, não tem muito tempo, ela caiu no exame da OAB. Então, cuidado, tá? Outra questão interessante, olha que bacana isso. E tem a possibilidade de extraditar em crimes políticos, desde que seja conexo com crimes comuns. Aí, o exemplo clássico aqui que a gente pode falar, na época foi suscitado no aspecto se o ex-presidente Lula tivesse fugido, então, para outro país, e um país que tivesse tratado de comum extradição, se ele poderia ser extraditado. Olha que interessante. E lá, então, gente, e acho que o autor de direito internacional adora tese maluca, naquele caso foi discutido o quê? Que, na verdade, os crimes deles eram crimes de corrupção, joia? Não eram crimes políticos, muito embora ele também tenha cometido crimes políticos. Então, havendo conexão dos crimes políticos com crimes comuns, é possível a extradição, ok? Então, e olha que detalhe, cônjuge ou ainda filho brasileiro não evitam a extradição, joia? A competência, então, ela é compartilhada entre o STF e o Executivo. E eu queria chamar a atenção. Então, o STF faz o exame, joia? Mas ele não considera o mérito. Vou voltar aqui antes de terminar. Olha só. E aí, o que acontece? Como ele é um ato de competência compartilhada, por muitas vezes, nós temos a interferência do chefe do Executivo, que é o presidente da República. Depois vocês procurem também a foto da capa, que era do César Battisti, e aí vocês procuram sobre a extradição dele, ou se ocorreu, se não ocorreu, e olha a interferência, então, do ex-presidente da República a respeito daquele caso, a repercussão internacional que aquilo gerou, joia? E quem sabe eu não coloque uma análise daquele caso perguntando o que era. Joia? Joia, moçada? Então, eu vou abrir para questionamento, vou pedir a gentileza vocês mandarem por chat, tá, moçada? Que eu estou sem o fone. Então é só mandar por ali. Se houver dúvida, né? Se não houver dúvida, também pode ficar tranquilo. Joia? E o material eu vou colocar para vocês disponível lá. Pode ficar tranquilo que isso daqui e mais um sitezinho bacana, eu sempre coloco, né? Vou ficar para vocês lá. Olha só, a Jussara me perguntou, não sei se está todo mundo vendo, né? Apesar que está everyone, todo mundo vai ver, né? Se quando a pessoa de outro país é presa por tráfico de drogas, ela é julgada aqui no Brasil primeiro ou pode ser extraditada antes. Olha só, vocês se lembram bem, eu me lembro bastante até de um dia do Resolve Direito, o Reginaldo dando esse exemplo, né? Então, eu vou colocar esse exemplo, um exemplo para nós na esfera internacional. Lembra quando o brasileiro foi preso não lembro se foi na Malásia, com tráfico de drogas? Ele foi tentar fazer tráfico internacional, não foi na Malásia, em Singapura, eu não lembro. E aí ele foi condenado à pena de morte. Lembra disso? Que aí a presidente Dilma pediu a extradição dele do Brasil, ele pediu primeiro a extradição dele para cá, porque aqui também é crime de tráfico internacional de drogas também é positivado na 11343, crime internacional, e ela queria extraditar porque ele queria salvar a vida dele, porque lá ele ia ser morto, né? Lá tem a pena de morte. E aí, em Indonésia, exatamente, a Indonésia ocorre pena de morte. E aí, o que aconteceu naquele caso? O Brasil, então, fez uma promessa que ele seria julgado e seria processado e julgado aqui pelo mesmo crime que ele seria lá. Então, qual foi o argumento? Que, olha, ele cometeu o crime lá, então ele poderia, até se não fosse o caso de uma pena de morte, cumprir a pena lá, depois vem para o Brasil e também cumpre a pena aqui. O que eu quero dizer? A pergunta dela não foi muito nesse sentido. Imagina que um estrangeiro comete crime de tráfico internacional no Brasil. Ele vai ser punido e vai pagar pelo crime aqui. Joia? Isso ocorre demais. Inclusive em São Paulo, nos presídios de São Paulo,
mais temos aí são estrangeiros presos por tráfico de drogas. Então, eles são presos e punidos aqui, julgados e punidos aqui. Se o país, então, de destino, o país de origem dele, depois quiser punir ele também, aí é com eles. Lembrando que nós temos a regra da prescrição, geralmente aí ocorre a prescrição nos outros países, mas o Brasil não extradita antes de punir ele aqui. Ele é processado, julgado e, se for condenado, cumpre a pena aqui. E aí, depois, se o outro país quiser processar e julgá-lo, também pode. E aí, o que o Brasil faz? Então, o que ele faz? Ele processa, julga, condena, cumpre a pena e depois expulsa do Brasil. Joia? Ou seja, ele não é uma pessoa mais bem-vinda no Brasil. Beleza? Mais dúvidas, moçada? Moçada, ó, então, pessoal não tendo dúvida, lembrando, se tiver dúvida, pode mandar e-mail, pode mandar pergunta que eu respondo para vocês, tá? Então, bom final de semana para vocês, bons estudos aí, aproveitem para estudar bastante Direito Internacional, que é a matéria mais difícil de vocês, mentira. Fica tranquilo, tá, gente? A prova está bem tranquila, está bem de boa. Não precisa levar lápis de cor e nem colorir a tela do computador para quem for fazer online. Beleza, moçada? Então, fiquem bem. Muito obrigado. Muito bom revê-los novamente. Até mais. Até breve.